o esporte, o exercício, ele não pode lhe causar mais prejuízo. Ele tem que dar resistência muscular, capacidade aeróbica e força. Hoje, o patrimônio maior que uma pessoa pode ter é ter músculo. Todas as doenças que o ser humano vem desenvolver em relação a todas as áreas têm uma causa emocional, energética ou espiritual por trás? Sem dúvida, sem dúvida. A pessoa começa a ingerir alimentos calóricos de maneira inconsciente, aquela fome hedônica, né? Para preencher o quê? Um vazio existencial. Quantos jovens estão tomando antidepressivos porque eles não estão preparados para lidarem com as frustrações da vida moderna? Salve, salve! Sinta-se bem-vindo, bem-vinda, acolhida aqui ao nosso 6º episódio do nosso podcast Papo Existencial. Hoje eu tenho a honra de receber aqui Dr. Fábio Almeida, que é médico formado pela UFPB em 1984. O homem tem um currículo bem extenso aqui, mas eu vou resumir aqui. Também tem residência médica em cirurgia geral e urologia. Também é especialista em urologia e medicina do trabalho, pós-graduado em medicina integrativa e medicina do esporte. E é justamente sobre essa parte aqui da medicina integrativa, doutor Fábio, que a gente pretende aqui conversar para falar sobre longevidade de vida, qualidade de vida, né? Então, antes de tudo, quero agradecer aqui, viu, pela sua presença aqui. Vamos conversar aí à vontade. Queria começar assim com o senhor contasse assim a história, como que o senhor chegou na medicina integrativa. Ok, Paulo, antes de tudo quero lhe agradecer o honroso convite de estar aqui discutindo esse tema, né, de inteligência existencial, e sempre oportuno, né, a gente está falando de saúde. Médico geralmente gosta de falar de doença, a gente é formado para achar doença, tratar doença. E essa perspectiva da medicina integrativa, ela visa justamente isso. O foco é na saúde, no bem-estar, na qualidade de vida. Então, eu me formei em 84, fiz uma carreira convencional, fiz especialidade cirúrgica, me envolvi com urologia, com trauma, e a vida foi correndo, e que por volta dos meus 52 anos de idade, ou seja, há 14 anos atrás, grave essa idade, 52. Por quê? Aos 52 anos, até um pouquinho antes, começa uma fase desafiadora para o homem, que é a andropausa. Sim. Então, naquela época, apesar de eu ser urologista, mas eu não me apercebia dos sintomas que já começavam a aparecer. Na época, eu tinha uma média de 8 ocupações, 8 empregos, 8 funções, trabalhava muito. Estava no auge, assim, né? Sou coronel da PM, sou médico legista, professor universitário, enfim. E eu comecei a dar sinais de deterioração no meu corpo. E eu não me apercebia. O peitinho começou a crescer, a barriguinha começou a aumentar, a bunda murchando. Como eu sempre malhei, sempre fiz atividade física, eu não me apercebia disso. Junto disso, uma queda na produtividade, uma fadiga, uma exaustão, um desânimo. E eu, na minha ignorância, não me apercebia disso. Só que eu fui acometido, o mestre superior me mandou alguns recados. Então, eu estava em Israel fazendo um curso e, do nada, senti um choque no meu rosto. Esses choques foram se intensificando, voltei ao Brasil e foi diagnosticado a neuralgia do trigêmeo, que é uma neurite aqui no rosto, uma doença terrível. Tratamento é antidepressivo e remédio para convulsão. E o médico disse, olha, Fábio, isso é neuralgia do trigêmeo, isso não tem cura. Você vai ter que tomar remédio. Ao investigar de bônus, fazendo uma tomografia, apareceu um tumor na cabeça, um meningioma. Nossa. Eu disse, pronto, esse é meu fim, né? Só que as coisas vêm nos momentos difíceis, surge sempre uma luz. E aí comecei a fazer os tratamentos convencionais, fiz um procedimento, fiquei com metade do rosto dormente. Fui a São Paulo, o médico disse, olha, esse seu tumor é benigno, você vai, não tem que operar ainda, vai ficar acompanhando.
E logo a seguir, um amigo me chamou para assistir uma palestra de 2 nutricionistas que falavam sobre o trigo. Eu nunca havia dado bola a negócio de trigo, de alimentação. Eu comia de tudo, eu malhava, eu era atleta. E elas começaram a falar, sou grato a elas até hoje, do trigo. E me recomendaram vários livros. Um deles, O Barriga de Trigo, do médico americano William Davis, que eu recomendo todo mundo a ler esse livro. Eu comecei a descobrir os malefícios dessa doença, desse alimento tão inflamatório que é esse trigo moderno que a gente come, esse trigo transgênico. Sim. E a partir daí eu descobri o que era que estava fazendo mal. Tirei completamente o trigo da minha alimentação. Imediatamente eu perdi 10 quilos. Eu não era obeso, mas perdi 10 quilos. Olha só. E comecei a notar assim, uma diferença na minha disposição. A partir daí me matriculei num curso, por curiosidade, num curso de pós-graduação de Medicina Integrativa com o professor Ítalo Rachid. Sim. E me apaixonei. Foi a época que eu estava fazendo aquela transição, estava próximo a ir para a reserva na Polícia Militar, e eu disse, essa vai ser minha nova especialidade. Eu comecei a estudar Medicina Integrativa, comecei a me corrigir metabolicamente, comecei a enxergar e aprendi os 4 pilares da saúde, que é a alimentação, o exercício físico, Sim. o equilíbrio metabólico e o equilíbrio hormonal. Perfeito. E eu estava no início do declínio hormonal, da andropausa. E ao contrário, porque na minha formação, Paulo, quando eu me formei em urologia, a gente atribuía erroneamente que a testosterona, o principal hormônio masculino, era uma das causadoras do câncer de próstata. E quantos homens eu já operei de câncer de próstata e nós castrávamos, nós fazíamos a orquiectomia, tentando culpar a testosterona como câncer de próstata. E hoje a gente sabe que não tem nada a ver. Pelo contrário, a testosterona, como aliás todos os hormônios, são agentes, são moléculas protetoras. Não são vilões. Não são vilões. Então, o que causa, sim, é a conversão dele em hormônios deletérios. Já é outra história. Tá. E aí eu mudei totalmente o paradigma de minha profissão. Fiz, paralelo a isso, uma outra pós-graduação em medicina do esporte, que estão paralelo ali, Sim. Exercício, alimentação, tudo. E hoje eu venho já há uns 6 anos atendendo, procurando ajudar as pessoas em busca de saúde e não de doença. E foi aí que eu comecei a me dedicar e não me arrependo de ter abandonado o trauma, a urologia. Deixei de ser cirurgião, né? Mas eu acho que eu estou contribuindo muito mais com essa parte da medicina integrativa. Perfeito. Uma coisa que eu acho muito interessante e eu fico feliz assim quando, por exemplo, a gente recebe um convidado aqui para falar sobre inteligência existencial, porque na narrativa aqui que a gente encontra, normalmente se você tem um problema e observar bem esse problema, onde está o problema está a solução. Quer dizer, o senhor encontrou na dor do senhor uma solução, uma saída, né, para encontrar, vamos dizer assim, um sentido, dar um norte para a vida do senhor, mudou um estilo de vida completamente e de quebra ainda Isso. vem auxiliando pessoas. Tudo que eu recomendo aos meus pacientes, eu faço em mim. Pronto. Acabou aquela história do médico atendendo com a carteira de cigarro no bolso, uma barriga desse tamanho, e diz aquele velho chavão, faço o que eu digo e não faço o que eu faço, né? Isso não existe mais. Pois é. Qualquer profissional de saúde, eu vejo tantos educadores físicos obesos, coitados, uns caras jovens na academia, totalmente inflamados. Que mensagem corporal, que exemplo ele está passando ali para o cliente dele? Então não existe hoje. Você primeiro tem que se cuidar, você começa a cuidar dos seus familiares, dos seus amigos, aconselhar, é bem verdade que a maioria não segue, e depois você tenta contribuir na sua prática médica. Pois é, que história interessante, assim, porque, por exemplo, eu fiquei até pensando assim, antes de acontecer todo esse processo, né, com o senhor, se observassem de fora, eu poderia dizer assim, que o senhor está, vamos dizer assim, é o ponto máximo do que é ser bem-sucedido. Então, naquele momento, ele estava com vários empregos, imagine que ganha muito dinheiro, então, para muita gente está bem-sucedido. Não ganhava muito não, mas tinha muita atribuição. Então, a história do bem-sucedido, que é algo que a gente reflete bastante aqui, está bem-sucedido hoje em dia, o que é? Pois é, né? Para mim, é justamente isso, estar bem mentalmente, bem um estado interno, independente das circunstâncias externas, conseguir se adaptar
as situações, né? E principalmente, acredito, estar vivendo um estilo de vida que faça sentido para si e para outras pessoas, né? O conceito do que é normal e do que é comum. Muita gente acha que todo quarentão, todo cinquentão, é normal ter aquela barriguinha. Alguns dizem até que é a barriga da prosperidade, né? Um homem, cabelo grisalho, com aquela barriguinha assim. Isso é comum, mas isso não é normal. Barriga grande, minha gente, não é questão de estética, é questão de saúde. A barriga grande, ela reflete uma síndrome metabólica, um homem que está inflamado, aromatizado e que está baixando sua testosterona. A mesma coisa com as mulheres. Quais são as modas mais frequentes, os estilos mais modernos das mulheres hoje, do dia a dia? Unha em gel, drenagem linfática, sobrancelha tatuada. O que é que isso reflete? Não é mero modismo. Unha em gel para unha fraca. Pigmentação de sobrancelha, sobrancelha rala. Drenagem linfática, as mulheres hoje estão inchadas. O padrão hoje é a mulher gordinha. E aquilo não é gordura. Aquilo é retenção de líquido. Esses 3 sinais refletem o quê? Hipotireoidismo. Uma disfunção da glândula tireoide, que a maioria das mulheres tem. Mas é tão comum, é tão frequente, que a pessoa começa a encarar como normal. Mas não é normal. Entendi. Disfunção tireoidiana, disfunção de ovário, disfunção de suprarrenal, enfim, essas disfunções glandulares que levam ao envelhecimento, ao declínio da qualidade de vida, é o que é mais preponderante, mais presente no dia a dia, e você vai para o médico especialista, faz uma série de exames, o exame de sangue não mostra nada, e o médico diz, não, está tudo bem, seus exames estão ótimos. Eu estou cansado de ouvir no meu consultório, chega aquele cara com uma barriga enorme e diz, olha, doutor, minhas taxas estão ótimas. Eu disse, suas taxas podem estar ótimas, mas o senhor não está. O senhor está com 105 de circunferência abdominal. Então, a gente tem que ter essa percepção. O que é normal, o que é comum e o que é saudável. Perfeito. E vale salientar, não é, que isso não é uma, vamos dizer assim, uma opinião meramente pessoal. Isso é um ponto de vista científico, né? Mais do que comprovado. Pois é. Perfeito. Falando sobre longevidade, doutor Fábio, o senhor acredita que o que define a longevidade é a genética ou é o estilo de vida? Ótima pergunta. Primeiro, o que é uma longevidade? É chegar até os 100 anos. O indivíduo pode até ser longevo, mas vou até fazer aqui uma homenagem com pena, lamentando ao meu pai, meu velho pai, Cláudio, que hoje está com 97 anos. Mas eu chego lá e ele não me conhece mais. Minha mãe está com 92 anos, dona auxiliadora, eu chego lá, ela me chama de Geraldo, não sabe quem eu sou. Então, toda vez que eu respondo isso, eu digo, tomara que a genética não prevaleça, porque se prevalecer eu vou ter Alzheimer. Mas, na verdade, em termos genéticos, Paulo, respondendo objetivamente, hoje, baseado na epigenética, os fatores genéticos, a herança genética, aquilo que é transmitido pelo seu DNA, ele pesa entre 18% e no máximo 20%. 80% vai dizer respeito ao seu estilo de vida. Então, não é porque a sua mãe teve câncer de mama que a senhora vai ter câncer de mama. Não é porque meu pai teve câncer de próstata que eu vou ter câncer de próstata. Então, o meu estilo de vida, e aí engloba um guarda-chuva enorme de aspectos. Alimentação, prática regular de atividade física, a reposição hormonal, equilíbrio financeiro, porque a parte financeira também pesa na velhice. É crucial. A parte, a sua experiência espiritual, e eu não estou falando de religião. Eu ia até perguntar isso aí. O controle mental, o controle do estresse, a qualidade do seu sono, a profissão que você escolheu. Tem gente que leva uma vida sendo médico detestando medicina, minha gente. Entra na parte de juiz e detesta aquilo, vai só pelo dinheiro. Né? A sua vida social, se você tem amigos, o seu casamento, os seus filhos. Então, é um conjunto
de pontos que vão definir uma boa qualidade de vida. E aí sim, aí vale a pena você chegar aos 80, aos 90, aos 100. Hoje, com o que a gente sabe dos peptídeos estão aí, as células troncos, a gente vai chegar aos 100 anos tranquilamente. Só não chega quem não quiser. Agora, se você está bebendo, tomando cachaça, fumando muito, comendo errado, sedentário, não passando o dia em frente à televisão, você está plantando uma morte precoce, e às vezes nem uma morte precoce, mas uma qualidade de vida ruim. E você vai levar os seus últimos dias de vida doente, dando trabalho a seus familiares, né? Hoje, um cara da minha idade, Paulo, para você ter uma ideia, eu estou com 65 anos, ele está tomando de 6 a 8 medicamentos diferentes. E ele acha que está tudo bem. Isso não é um bom indício. Pois é. Nossa, essa fala do senhor assim, traz várias camadas que dava para a gente dialogar aí sobre alguns aspectos. Eu lembrei, enquanto o senhor estava falando, eu lembrei de um documentário famoso que tem até na Netflix chamado Zona Azul. Não é a Zona Azul que a prefeitura está tentando implantar aqui, não. De uma pessoa. É a Zona Azul, que são aquelas áreas que foram mapeadas ao redor do mundo, onde se observa ali as pessoas que chegaram aos 100 anos. E chegaram aos 100 anos com qualidade de vida, pessoas lúcidas, né? Califórnia, Grécia, a ilha de Okinawa no Japão. Isso, no Japão, né? E por que esses indivíduos foram longevos? Justamente por isso. São pessoas que andam a pé. Eles até tomam vinho lá. Porque eu falo, não, bebe álcool, tomam vinho. Até alguns fumam. Mas são pessoas que têm uma vida simples. Isso. Eles vivem em comunidades. Eles plantam. Olha, um japonês, ele não tem móvel na casa dele. Então você pega um velhinho de 80, 90 anos, ele faz agachamento todo dia. Isso. E aqui no Ocidente, a gente vive no sofá, paradão, gordão, pesado. É raro você ter um sobrepeso lá, são pessoas que caminham, não tem celular. Então você vê, eles hoje destoam do modo de vida do Ocidente. E a alimentação, geralmente, alimentação à base de comida mediterrânea, né? Muito pescado e tal. Isso. Comem pouco. Então, assim, não é à toa que essas comunidades tem uma perspectiva de vida bem maior, com qualidade. Perfeito. Eu até lembro daquele choro, quer viver mais, descasque mais e desembale menos, né? E ali uma das características de ajustamento, alimentos da terra, né? Alimentos que vêm, alimentos verdadeiros. Comida de verdade. Comida de verdade, né? E aqui no Ocidente, o que é que a gente vê? Ontem, eu atendi um jovem advogado com 27 anos, recém-casado. A mulher não cozinha, ele tampouco. Eles comem, eles vivem de fast food. O menino sem energia, baixo índice de espermatozoide, testosterona lá no chão, vitamina D lá no chão, porque não leva sol, trabalha em home office. São pessoas que se alimentam mal, dormem. Sim, já com a receitinha dele de antidepressivo, já há 3 anos que ele vem usando antidepressivo. Então, é essa a sociedade moderna que está havendo. Isso faz muito bem, sabe para quê, né? Para a indústria farmacêutica. É isso que eu ia perguntar ao senhor. O senhor acha que a indústria farmacêutica, ela lucra mais com a doença ou com a saúde? Com a doença, sem dúvida. Né? Não é importante ter saúde. Um camarada saudável, minimamente saudável, ele não vai para médico, ele não compra remédio, ele compra suplementos, vitaminas, mas ele não compra remédio. Ele sai dessa estatística que eu lhe disse, de um coroa da minha idade, está usando 2 remédios para baixar a pressão, um remédio para azia, um tadalafil para melhorar a ereção, um remédio para dormir, mais 2 antidepressivos. Então, isso daí você imagina o faturamento. As drogas para baixar o nível de colesterol, um dos remédios mais vendidos no mercado moderno, que só fazem mal à saúde do indivíduo. Então, assim, e os médicos, e não é que os médicos, muita gente diz, você está falando mal dos seus colegas? Não, é porque os médicos, os chamados especialistas, eles são doutrinados para ter aquela lógica. Pronto. E cada um outra coisa, o cardiologista só olha o seu coração, o ginecologista só olha o órgão reprodutor feminino, o urologista só olha próstata, o endócrino só olha tireoide, pâncreas, cada um buscando doença. Achou doença, passa remediar. Ninguém vai na raiz do problema. Quando o médico cardiologista diz não coma gordura e vá fazer exercício, não coma sal,
Nós precisamos de gordura, nós precisamos de sal. Agora, que tipo de gordura, que tipo de sal é outra coisa, mas ele não diz. A pressão do senhor está alta, vou passar 2 remédios, o senhor vai ter que tomar para o resto da vida, não coma sal, não coma gordura, vou lhe passar aqui um remédio para baixar o colesterol. E o indivíduo fica naquela ilusão de que indo ao cardiologista, indo ao clínico geral, indo ao gastroenterologista, fazendo endoscopia digestivas repetidas, ele está prevenindo sua saúde. Não. O que tem é que ele tem que comer direito, fazer exercício todo dia e ir cada vez menos em médico. Agora, adoeceu, obviamente a gente tem que procurar. Se eu estou com apendicite aguda, eu vou ter que procurar um cirurgião para operar o meu apêndice. Se eu infartei, eu vou ter que ter um cardiologista que vai botar um stent, vai fazer uma angioplastia. Aí sim é a função do médico. Mas quando a gente fala em medicina preventiva, a gente ainda tem um longo caminho a percorrer. Porque os médicos estão mais voltados hoje, infelizmente. Eu digo isso, mas já está tendo um despertar já. Tem muitos colegas que estão voltando para essa área. A gente tem que focar mais na saúde do que na doença. Sim, inclusive eu até venho observando com alguns amigos, colegas médicos assim também, que estão fazendo a faculdade de medicina, e alguns me falaram assim que já tem, por exemplo, ali disciplinas de práticas integrativas, né? Para quem não sabe, as práticas integrativas hoje, elas são uma realidade dentro do SUS. É uma recomendação, inclusive, da própria OMS, a Organização Mundial de Saúde, que faz, né, a recomendação de que os centros de saúde possam, nos seus países, colocar políticas públicas com as práticas integrativas, entre elas acupuntura, yoga, meditação, florais, né? Uma série de práticas que auxiliam, né? Que não anula o tratamento convencional médico, mas só que ajuda. integra, só ajuda. Muita gente confunde. As práticas integrativas são essas terapias que são chamadas alternativas, eu digo complementares à saúde. Isso. Mas a medicina entra naquele modelo antigo do remédio. Então, o ideal seria que fosse incluído nessas práticas integrativas a medicina integrativa, baseada no controle da alimentação, na prática do exercício e equilíbrio metabólico. Esse seria o modelo ideal. Porque hoje, quando se quer inserir a medicina, está se inserindo essa medicina convencional nas práticas integrativas. Mas, sem dúvida, elas são fantásticas. A yoga, a meditação, a acupuntura, né? A fitoterapia. Quantas drogas maravilhosas nós temos na nossa floresta amazônica, né? E a gente tem que aproveitar isso. Perfeito. E um detalhe assim, que eu estou curioso assim, para saber do senhor. Por exemplo, dentro da medicina integrativa, que o senhor vem visualizando, tipo, por exemplo, a exemplo das práticas integrativas tem, vamos dizer assim, a narrativa. Qual é? Se uma pessoa tiver com uma dor de cabeça, você toma o medicamento, vai tomar o medicamento, vai passar ali o efeito da dor de cabeça. Pode ser que, posteriormente, a dor de cabeça volte, porque a causa, normalmente, ela é emocional. O senhor acredita que, vamos dizer assim, todas as doenças que o ser humano vem desenvolver em relação a todas as áreas têm uma causa emocional, energética ou espiritual por trás? Sem dúvida, sem dúvida. Eu vou citar uma das causas que mais procuram no consultório: obesidade. Quantas pessoas hoje tentam perder peso? Homem e mulher. As cirurgias bariátricas vieram aí dando uma solução drástica. Graças a Deus, o número de cirurgia bariátrica caiu em cerca de 60% com o uso desses análogos do GLP-1, que graças a Deus foi uma solução assim bem legal. Mas todas essas pessoas, ou 90% delas, têm um fundo de origem emocional. A pessoa começa a ingerir alimentos calóricos de maneira inconsciente, aquela fome hedônica, né? Para preencher o quê? Um vazio existencial. Quantos jovens estão tomando antidepressivos porque eles não estão preparados para lidarem com as frustrações da vida moderna? Quantas crianças estão sendo aí diagnosticadas com TEP, transtorno de espectro autista, que são vítimas de uma família desunida, uma família desestruturada. E os médicos querem tratar com o quê? Com drogas. Então, essa questão do conteúdo
Eu comprei até um livro, O Corpo Diz. Cada corpo, você sabe, cada órgão do nosso corpo representa ele canaliza um determinado tipo de emoção. Por exemplo, quando eu tenho uma patologia pulmonar, uma pneumonia, uma tuberculose, esse órgão, os pulmões, eles guardam toda a energia de quê? De tristeza. Patologias dos rins, eles focam, eles centralizam, canalizam a energia de quê? De medo. Fígado, visão, raiva. Então, quando a gente tem, e todos nós temos, nós vivemos num ciclo de relacionamento, somos racionais, mas vivemos emoções, e aí essas emoções, no maior ou menor grau, desde a tenra infância até a velhice, ela vai ter repercussões emocionais. E daí, sem dúvida alguma, vai ter repercussões no corpo físico. Agora, é só isso? Não. Isso, alinhado a um estilo de vida nada saudável, comendo errado, não fazendo exercício, você tem uma população doente que a medicina convencional insiste em tratar com remédios. Nossa, eu fico feliz demais de poder ter uma pessoa aqui, né, com a visão médica, um especialista, né, em medicina, e que tem essa visão integrativa, assim, porque a maioria das pessoas costuma, né, assim, dar muito valor, de fato, à palavra do médico ali. Não, se o doutor está falando e tal, beleza. Aquele médico que foi doutrinado, às vezes não é nem por maldade, é porque ele realmente aprendeu essa narrativa toda durante uma formação. E o paciente, né, coitado, ele fica assim, mas doutor, eu fui no especialista em coração, e ele disse que é para eu tomar essa droga aqui, esse remédio para o resto da vida. Eu digo, eu não recomendo, mas aí o senhor siga, eu também não, né? Digo, o senhor siga o seu médico, o seu especialista e faça a sua avaliação. Hoje a internet, minha gente, para quem tem um mínimo de esclarecimento, tem tudo. O ChatGPT está aí. As pessoas já chegam no médico, já sabe se brincar, sabe até mais do que o doutor. Então, a informação está aí, tire suas próprias conclusões. Mas nós que fazemos essa medicina integrativa, muitas vezes não somos bem vistos pelos chamados especialistas justamente por isso, por conta dessa divergência de opinião. Mas eu digo sempre, não há verdade absoluta. Não pare seu remédio, siga o que o seu médico está dizendo, agora faça o comparativo na sua pessoa, como eu fiz. Observe os resultados. Porque eu poderia até hoje estar tomando antitriptilina e anticonvulsivantes, antidepressivos, para tratar uma neuralgia do trigêmeo. Eu tirei o açúcar, eu tirei o trigo e com a graça de Deus fiquei bom, porque eu mudei o meu estilo de vida. E o que vinha dando esses choques, essa inflamação crônica, era o trigo, que é o alimento mais inflamatório. Tirei açúcar. Não tomo açúcar, hoje não tomo mais refrigerante, não como açúcar. E aí o seu organismo desinflama e você não tem a doença. Fábio, aproveitando aqui sobre a alimentação saudável, a gente falou um pouco sobre espiritualidade e eu acredito, por exemplo, que cuidar do nosso corpo, do nosso templo, é um ato de espiritualidade tranquilo, né? Exato. A gente normalmente visualiza assim, a igreja, o templo, eu acho que o primeiro templo é o nosso corpo, a nossa estrutura aqui, né? E cuidar dessa máquina Deus nos concedeu a responsabilidade de tratar bem, né? Eu acho que o abrigo do nosso espírito. Pois é, eu acho que é um ato espiritual muito forte. Agora o senhor entrou na parte de alimentação. Pergunta básica assim, quais são os piores alimentos que normalmente a gente está consumindo e está levando para dentro de casa? Você já deu uma dica, né? Tudo que vier embalado, tudo que vier em conserva, em lata, não é bom. Porque tem um monte de acidificantes, acidulantes, flavorizantes, corantes. Então, tudo que vier embalado. Mas, basicamente, os 3 alimentos, os 3 grupos de alimentos mais inflamatórios. Trigo, e aí você engloba todas as massas refinadas, pão, bolacha, bolo, biscoito, macarrão, esfirra, pastel, olha só, que é 80% do cardápio da gente. Segundo, leite e derivados. Nossa. Principalmente leite em pó. Aquilo não é leite, aquilo é um composto químico. Tá. Leite longa-vida, iogurte, isso não é bom.
Porque o leite ele é muito inflamatório, porque ele contém proteínas e uma molécula de açúcar que é própria para o bezerro, para o cabrito. Sim. Então ela é uma molécula estranha. Então o leite é muito inflamatório. Tá. Doutor Fábio, em relação ao leite, mesmo se for, por exemplo, aquele leite da aquele leite vacazinha, do curral, bem cuidado e é tal. um pouquinho menos, mas é Tá. inflamatório. Tá. Não se compara com esse leite industrializado. Aham. E o terceiro, o mais traiçoeiro, o açúcar. Açúcar, aí a pessoa pensa logo aquele pozinho branco, refinado. Aham. Mas se você notar, Paulo, tudo que a gente come, que tenha carboidrato, tem açúcar. Então, se você come uma banana, tem açúcar. Se você chupa uma uva, tem açúcar. Se você come uma rapadura, que é mel natural, tem açúcar. Porque quando a célula recepciona esse açúcar, ele recebe a molécula de glicose. Tá. E há aquela organelazinha chamada mitocôndria, que é quem vai converter a glicose em energia, na adenosina trifosfato, ela não quer saber se essa glicose que está chegando ali foi do pirulito que você chupou, foi do sorvete, foi do macarrão, foi do refrigerante. É glicose. Uhum. Então, quando você ingere uma quantidade exagerada de açúcar, de glicose, é maléfico. Então, por exemplo, frutas são Sim, saudáveis? eu ia perguntar aí no caso da São. fruta. Aí o cara come um cacho de uva de uma vez só, Nossa. um quarto de uma melancia. Não, melancia é saudável, fruta é fibra, mas você está jogando. Você não sabe a quantidade de glicose que tem numa manga, na melancia, na uva. O povo toma aquele suco de uva integral, né? Achando que está fazendo maior. Às vezes eu levo para casa, doutor Fábio. Você está dando uma bomba de sacarose, de frutose. Poxa. Então aí a pessoa não controla a glicemia. Tá. Então é assim, é evitar farinhas refinadas, leite e derivados e tudo que for muito doce. Agora, a gente precisa de glicose, a gente tem que ter energia. Então, Aham. quais seriam as fontes melhores? Raízes, Sim. né? Raízes que têm carboidratos complexos. Macaxeira, Então a inhame, pergunta seria essa, batata doutor doce. Fábio. Quais são os, vamos dizer assim, alimentos que não pode faltar em casa para quem quer viver muito? Fruta em quantidades moderadas, Tá. de cores diferentes. Tá. Raízes, tubérculos, né? Macaxeira, batata doce, inhame, cará, são excelentes. Legumes, saladas, né? Folhas Aham. e uma proteína. Tá. Pode ser um ovo, carne vermelha, peixe, frango. Esse negócio, eu só como salada, eu sou saudável. Não, você está desnutrido. Porque salada, o conteúdo nutricional é mínimo, ele contribui mais com fibras. Então você tem que fazer essa dieta. E outra coisa, a quantidade. Esse negócio de estar comendo instante, beliscando, não é bom. Cada vez que você faz um lanchinho, você está numa reunião, aí coffee break, come um bolinho ali, um cafezinho cheio de açúcar, uma bolacha, não sei o quê, você está jogando a insulina lá para cima. Tem coisas, Paulo, olha, tem coisas assim que a gente faz sem querer. Eu estou cansado de ver na academia pessoas treinando, malhando e mascando chiclete. Outro dia eu encontrei uma ex-aluna minha, a bichinha meio gordinha, lutando ali, coitada, dando muito plantão, malhando e... Eu disse, doutora, já prestou atenção que você está mascando esse chiclete? Ela, mas é sem açúcar. Eu disse, ok, é sem açúcar. Mas você já percebeu que toda vez que você mastiga, o estímulo mecânico manda uma mensagem para o seu cérebro que está vindo o quê? Comida. Aham. E o seu cérebro manda uma mensagem para o cérebro e ele joga a insulina. E a insulina é Do adipogênica. estômago pro cérebro, né? Aham. Do cérebro para o pâncreas, que joga insulina e você fica com insulina, que é um dos hormônios que faz você engordar. Então a gente faz coisas que não se percebe. É. Você está assistindo um filme e comendo pipoca. Amido, carboidrato. Você não sabe ver um filme sem mastigar alguma coisa, sentado. Então, assim, 3 refeições, um bom café da manhã, um almoço razoável e um jantarzinho simples. Não ingerir proteína à noite, porque o seu organismo vai demorar a processar. E isso, comer pouco, comer de qualidade. Só isso. Essa pergunta que eu vou fazer simples, aqui, ela mas não é me fácil. compromete. A sobremesa ali depois Zero do almoço. sobremesa. Doutor Fábio. Zero sobremesa. Tá. Nem uma fruta. Para que a fruta? A fruta você come de manhã, a fruta você come à noite.
Você já olha, num almoço, num prato com feijão, arroz, uma salada e uma proteína, você já deu um aporte nutricional bom. Para que você vai botar mais açúcar? Deixa para a noite, deixa para comer essa maçã, chupar essa laranja à noite antes de dormir. Tá. Não é? Então, assim, o que você puder se exceder. Agora, eu estou falando em tese, Sim. porque a gente tem que ver a atividade de cada um, a exigência metabólica, a taxa metabólica de cada um. Sim. Se você é um camarada que faz esporte, você treina todo dia, você faz um treino pesado, obviamente que você vai ter que ter uma carga maior de nutrientes. Uhum. Eu estou falando em média para pessoas assim que fazem atividade física moderada. Tá. Né? Então, mas assim, é não abusar. O que a gente, na verdade, as pessoas comem muito mais, ingerem muito mais calorias do que gastam. Esse é que é o problema. E aí começa a obesidade. E isso já está vindo desde os bancos escolares. Eu vou sempre pegar meu neto na escola, sempre que posso, final da tarde, e eu fico observando as crianças, todas cheinhas, todas gordinhas. E algumas delas já saem comendo pipos às 5 horas da tarde. Aí eu olho o pai, um indivíduo de seus 20, 30 anos, gordo, barrigudo, todo mal amanhado. Então, é o padrão alimentar dos pais que está passando para a criança. Tem crianças, Paulo, hoje com 10 anos já estão tomando remédio para pressão. Nossa. É um absurdo. É um absurdo. Já houve casos de operar, fazer cirurgia bariátrica em adolescentes de 16 anos. Então, fruto de quê? Uma má alimentação, uma má orientação dos pais. E não bota culpa nas crianças, não, que quem faz a feira, quem compra são os pais. Então, isso tem que ser observado na criança, no adolescente, no adulto e no coroa, como eu, no velho. No velho é que tem que ter cuidado mesmo. Com a ingesta de proteína. Tá cheio de velhinho aí, começa a perder massa muscular depois de 40, 50 anos. Então, tem que ter uma boa ingesta de proteínas, boas gorduras, carboidrato na medida suficiente para ele aguentar fazer uma atividade física. Então, tudo vai depender do seu grau de exigência metabólica. Tá, perfeito. Um outro ponto assim que eu queria perguntar ao senhor, que eu quero perguntar, normalmente quando, tipo, por exemplo, eu tive a oportunidade de ser atendido pelo senhor, inclusive eu sou bem grato assim, porque eu tenho uma dificuldade imensa de pegar peso. Depois que eu fiz todo o acompanhamento, eu sentia falta de um médico que não ia passar para mim, prescrever um monte de medicamento para eu tomar, né? Ou dizer que você está bem, Paulo, porque você está bem. Uhum. Você não é um cara obeso, você é um cara atlético, é um cara jovem, ainda está com seus hormônios, mas alguns ajustes nós fizemos, né? Foi. Não, eu consegui pegar de 6 a 7 quilos. Eu cheguei com o senhor, estava com 72, eu estou com 80, na verdade 8 quilos. Aí eu lhe pergunto, você está treinando para powerlift, para levantamento de peso? Não, mas com isso você está aumentando sua massa muscular. Isso é a melhor poupança que tem para absorver isso. Principalmente está à disposição. Depois que eu comecei a fazer isso, acordar 4 da manhã para correr é um prazer hoje. Então, inclusive, essa semana eu consegui correr 20 quilômetros. Parabéns. A turma lá, a tropa lá, um abraço aí para a galera que está acompanhando. E isso que eu estou querendo trazer assim é que isso foi fruto de, claro, teve mudança de comportamento, né? Teve um foco ali, mas eu estava me recordando também, há uns 15 anos mais ou menos atrás, quando eu entrei nesse mundo das práticas integrativas, e eu, de uma certa forma, quando escutei toda essa narrativa, né, relacionada à questão ao trigo, do alimento saudável, eu quis fazer uma mudança muito radical. Curiosamente, foi onde eu comecei a adoecer mais. Naquela percepção ali, pode ser que eu esteja errado, mas eu contraí um H. pylori, sentia muita azia, muita gastrite. Depois que eu deixei o café, depois que eu deixei o trigo, eu queria ver assim, relacionado, que eu acho que o senhor não está passando para o pessoal mudar drasticamente seu comportamento de vida e deixar tudo que está comendo de imediato, não. Ou é isso mesmo, a orientação é essa? Cada pessoa tem seu ritmo. Eu, quando disse que ia parar, eu parei mesmo. Meu filho mais velho, Gabriel, ele, influenciado por mim, disse, pai, eu também vou parar de comer trigo. Eu me lembro que ele tinha uma psoríase aqui no cotovelo que batia e saía aquela farinha. Quando ele tirou o trigo, a psoríase ficou boa. Olha só. Só que ele ficou meio estranho nos primeiros meses. Se eu não conhecesse muito bem meu filho, eu ia achar que ele estava usando alguma porcaria aí, porque ele ficou estranho.
ele teve, assim, ele sofreu muito. Eu notei que ele ficou. Então, são esses gatilhos que puxam você para trás. Aham. Então, eu digo sempre: você tem que ir fazendo uma mudança gradativa. Né? Tem pessoas que têm dificuldades e tem outras que não conseguem realmente. Aham. Eu tenho um paciente que diz: eu olho para um pão e não contei, eu tenho que comer o pão. Ou seja, a vontade está sendo. A vontade, a compulsão está sendo mais forte. A gente então tem que ir cada um no seu ritmo. Né? Vai diminuindo, vai cortando. Por exemplo, o açúcar. Se você bota 3, 4 colheres de açúcar, vai diminuindo. Bote 3, bote 2. Um amigo meu disse: Fábio, eu achava que eu era viciado em café. Eu tomava 4, 5, 6, 8 cafezinhos por dia. Quando eu tirei o açúcar, o vício não estava no café, estava no açúcar. Então você vai diminuindo. E o principal, Paulo, à medida que você vai notando a melhora, né? Você dorme melhor, você fica mais esperto, aquela sonolência, aquela preguiça vai diminuindo. Agora, aumenta o foco. Uma das coisas que eu falei para o senhor, reclamação foi foco. droga. Hoje em dia melhorou consideravelmente. Cada um vai no seu ritmo. O importante é não desistir. Mais importante do que treinar forte, correr muito, é fazer sempre. Você sabe hoje qual é a recomendação em termos de atividade física? Aí já vou entrar um pouco na medicina do esporte. Tá, o indivíduo hoje adulto, ele tem que fazer de 300 a 500, 600, 300 minutos semanais de atividade física moderada. Sim. Ou 75 a 150 minutos semanais de atividade física mais vigorosa. Alternando com isso com 2 a 3 vezes a atividade de trabalho resistido. Fora isso, você ainda pode fazer um esporte de sua predileção. E o que é uma atividade moderada? É uma caminhada num ritmo que você está caminhando, não está passeando. E o que é uma atividade um pouco mais intensa, mais vigorosa? É quando você está correndo, subindo em escada. Né? Então, assim, a mesma coisa com a musculação. Não é interessante, principalmente para você que está parado, que comece a levantar muita carga. Você começa devagarzinho, vai aumentando na perspectiva que você vem adquirindo mais força. E aqui eu recomendo que todos, principalmente os que estão parados, principalmente depois de 40 anos, iniciem sempre com uma orientação de um professor de educação física, porque muita gente acha que é fácil musculação, que é só levantar um peso, não é. Muita gente acha que correr é fácil, não é. Então procure sempre uma orientação de um profissional para você não estar se machucando. Né? Eu faço judô, eu recomecei o judô aos 62 anos. Faixa laranja. Faixa laranja, com muito orgulho. Não estou preocupado quando vou chegar, se vou chegar na faixa preta, mas eu faço judô hoje por alguns motivos, para manter minha qualidade de vida, Sim. alguma coisa de defesa pessoal e melhorar muito a questão. O velho cai muito e no judô a gente aprende a cair. Então, assim, mas eu tenho que dosar. Eu não vou querer entrar num ritmo de competição. Eu não vou treinar com aqueles meninos de 16 anos que tem 4 pulmões. Não é isso. A minha finalidade é outra. Então, o esporte, o exercício, ele não pode lhe causar mais prejuízo. Ele tem que dar resistência muscular, capacidade aeróbica e força. Hoje, o patrimônio maior que uma pessoa pode ter é ter músculo, seja homem, seja mulher. E você só constrói músculo se alimentando bem, fazendo exercícios resistidos e descansando. Dormir também é muito importante. E esse ponto aí que o senhor falou é interessante, daria para aprofundar um pouquinho mais. O patrimônio que o ser humano ele deve adquirir hoje é músculo. Sem músculo não tem saúde. E eu falo, não precisa ser bodybuilder, não. Aquele indivíduo seco, sem gordura visceral, com veias visíveis, com a musculatura, com uma boa tonicidade, é um indivíduo que vai viver mais. Não precisa ser nenhum bodybuilder, não. Aqueles caras fortões, eles são os fordos. São gordos fortes. Aquilo não é padrão de saúde. Quer ver um cara assim... Posso citar, porque ele é uma pessoa pública. Ney Mato Grosso. Quantos anos Ney Mato Grosso tem? Acho que completou 80 anos. Bel Marques, 73 anos. Vejam, pessoas ativas que dão um show no palco, têm uma memória boa, estão exercendo a profissão deles e vão chegar bem. Por quê? São indivíduos, não são corpulentos, mas visivelmente têm uma preservação de massa muscular. Esse e tem tantos outros.
pessoas. Então, se você quer ver uma pessoa que está saudável, é uma pessoa que tem músculo e pouca gordura. Que interessante. Eu vou deixar anotado isso aqui. E você está indo nesse caminho aí. Mas você está novo aí. Vamos lá. Estou chegando aí aos 40. Tudo que o senhor está falando aí, eu estou anotando aqui para poder me cuidar. Porque eu acredito que um dos maiores medos, pelo menos para um ser humano que pensa na sua vida atual e como vai terminar a sua vida, eu acredito que todo ser humano pensa de que forma eu quero terminar a minha vida, né? E um dos grandes medos é, beleza, quero viver muito tempo, mas que condições eu quero chegar? Quero chegar dependente de outras pessoas? Como é que eu quero estar a minha lucidez, né? É um indivíduo que tem autonomia, que ele se levante, que ele toma banho. Cognição, ele tem que se lembrar da senha, ele tem que reconhecer um neto, um bisneto. Isso sim é longevidade saudável. Pois é. Agora chegar aos 100 anos, gagá, com fraldão, né, dependente da caridade dos filhos, isso não é legal. Pois é. A gente deve trabalhar, deve cuidar disso agora, nesse presente aqui. A hora de cuidar o quanto antes. Perfeito. Há pouco falamos também sobre inflamação, certo? E aí eu já vou costurar também com essa parte aqui do esporte, que eu acho bem legal. Fábio, veja se faz algum sentido. Eu sou uma pessoa, acho que o senhor sabe que eu gosto de estudar as práticas meditativas, respiratórias. Sou coordenador coordenador e professor de uma pós-graduação em neurociência da respiração. E o que a gente aprende lá através de pesquisas recentes, não são todos, vamos dizer assim, profissionais de esporte, de saúde que concordam com isso, mas respiração deve ser pelas narinas. A boca normalmente é feita para se comunicar, comer, né, se alimentar. As narinas ela possuem 30 funções a mais do que a boca. E, por exemplo, quando a gente está num processo de corrida, está correndo, tampar a boca também. E aí, se for falar isso assim para alguns profissionais, assim, não, você é louco, você tem que pegar mais oxigênio. Eu digo, tudo bem, eu vou seguir a recomendação das pesquisas do que eu estou vivenciando e estudando. Depois que eu comecei a fechar a boca, é agoniante no início. O corpo começa a transpirar muito, da agonia, da fadiga, passa por um processo mesmo de limpeza, de catarse. E ali depois eu fui buscar na literatura com outros profissionais, você está desinflamando. Seu corpo está passando por um processo de adaptação, tenha paciência. Eu fui resistindo. Chegou um momento que o meu desempenho voou, sabe? E aí, eu acho que tem muito a ver assim com o que o senhor fala. Quando a gente começa a fazer hábitos conscientes, saudáveis, o corpo vai passar por um processo, a gente passa a vida toda causando mal ao corpo, aí de repente começa a mudar o hábito que é que mude de vez. São anos numa prática, né, para mudar realmente. Como você falou, o nariz faz parte da via respiratória. A boca faz parte do trato gastrointestinal. Já começa daí. Anatomicamente, você respirar pela boca já é patológico, não é normal. Isso é tão interessante, Paulo, a importância da oxigenação, chegar o oxigênio carreado pela hemácia lá no tecido muscular, cerebral, seja qual for, é tão importante que você vê. A célula cancerígena, ela tem alguns adubos, alguns ingredientes. Você sabe qual é um deles? Excesso de açúcar, aquilo que eu falei. Uma célula cancerígena, ela absorve de 30 a 40 mais vezes açúcar, glicose, do que uma célula normal. Ela gosta de pouco oxigênio. Então, quando você não está com seu VO2 máximo ativado, né, ela gosta de pouco sangue, porque ela é isquemiada, né, ela é pouco nutriente, pouco oxigênio. E ela adora estresse, mágoa, aperreio. Olha só. Então, você junta aí, são os ingredientes da vida moderna. O cara não respira bem, se exercita pouco, se entope de açúcar e vive no estresse constante do aperreio. Por isso que as neoplasias, os cânceres, hoje são ou a segunda ou a terceira causa morte. Só perde para a doença cardiovascular ou trauma. Então, cada vez mais importante essa questão da respiração. Ontem eu estava recomendando uma paciente minha a praticar yoga. Ela disse, eu não aguento, eu sou muito estressado. Eu disse, você é a principal indicação. Eu comecei a fazer yoga e melhorei, eu aprendi a respirar. Eu não sabia respirar.
É uma pena que eu não tive tempo de continuar, mas pretendo retomar em breve. Mas é sem dúvida alguma, você melhora o sono, melhora a disposição, você está oxigenando melhor. Os dois nutrientes, oxigênio e glicose, é o que a célula precisa. E a gente tem que trabalhar a favor disso e não contra. Pois é, eu, por exemplo, se eu sinto uma dor de cabeça, ou às vezes estou estressado num processo de ansiedade, às vezes bate uma ansiedade, muita coisa para fazer, atividade, as coisas de casa, a vida cotidiana. Eu digo assim para mim, às vezes eu sinto uma dor de cabeça em casa, aí a companheira vai falar, toma um medicamento, eu digo, eu me recuso a tomar medicamento, eu tendo uma ferramenta de autorregulação. Eu vou fazer tudo que eu preciso. Se não passar e tiver realmente alguma coisa, beleza, eu posso até, não vou ter um mínimo de flexibilidade. Aí o que é que eu faço? Paro e começo a fazer respirações profunda, suave e lenta, dobrando o tempo da exalação, vai ativando ali o nervo vago, vai ativando outras áreas no cérebro, Isso. o corpo vai recebendo a informação de que está tudo bem, que está tudo calmo. Em 15 a 20 minutos tem que ter uma certa paciência também. Não é porque fiz isso 2, 3 minutos, a dor de cabeça já foi embora. Não. Se persistir com calma, com tranquilidade, é inevitável. Ela passa porque a gente está levando mais oxigênio para o cérebro, né? Outro órgão também que é muito negligenciado é o intestino. E daí a importância de ter uma alimentação saudável. O intestino, ele é causa, assim, é porta de entrada de muitas doenças. Por que o intestino é considerado o segundo cérebro? Porque justamente, ele hoje o intestino é um órgão neuroendócrino. Então, muitos dos neurotransmissores, serotonina, por exemplo, sensação de bem-estar e tal, ele é produzido a partir, o início da molécula de elaboração é a partir do hidroxitriptofano, que é sintetizado em nível intestinal. Hoje nós temos células intestinais que são específicas, especialistas em criar neurotransmissores. Então, essa comunicação intestino-cérebro só vai dar certo, só vai funcionar se você tiver um intestino saudável. Como eu vou ter um intestino saudável? Tomando sorvete, tomando refrigerante, bebendo bebida alcoólica, comendo pão, trigo. Não tem. Não tem. Então, o intestino hoje deixou de ser um órgão de produzir cocô. Ele é um órgão neuroendócrino. Ele é a base de todas as patologias cerebrais, é a base do Alzheimer, é a base das alterações da tireoide, enfim. O intestino, até por isso que se fala tanto hoje numa boa alimentação, como uma boa noite de sono, como uma boa prática respiratória. E as pessoas hoje estão negligenciando hoje. A gente vive tão tenso, respirando superficialmente, a pessoa não expande mais seu diafragma. Quando você entra na yoga, você vê como eu estava respirando errado. Né? Então, tudo isso tem que ser observado. E eu acho que isso é bem melhor observar do que estar se entupindo de analgésicos, né? De anti-inflamatórios. E é um hábito que tem que ser levado a sério. Do mesmo jeito que a gente toma banho todo dia para não feder, tem que praticar. Mesmo eu sendo praticante já há pelo menos uns 10 anos, se eu passar uma semana, se eu vou praticar, eu sinto que minha respiração está totalmente disfuncional. E tenho que fazer o exercício, tenho que fazer um esforço. Expandir, tem como, né? Ter, o movimento respiratório, abrir o diafragma. Perfeito. Doutor Fábio, estamos entrando na reta final, já se encaminhando, e como um bom papo existencial, que para mim, tudo que a gente está falando aqui, falar de saúde, cuidado com a vida, isso está muito, como eu falei, intrínseco à espiritualidade, ao sentido da vida, né? Você dá um sentido da vida, cuidar do seu corpo. Eu sempre faço algumas perguntas aqui para alguns convidados assim relacionadas a essa questão mais profunda da vida, né? A gente está falando de vida mesmo assim, e eu quero perguntar ao senhor o que é o sentido da vida, se é que para o senhor existe um sentido. O sentido da vida, da nossa existência terrena, que ela é bem breve, né? É um sentido de aprendizado. Nenhum de nós veio aqui sem um propósito. Cada um já vem com sua programação existencial. Uns conseguem cumpri-la na íntegra e conseguem até fazer um pouco mais, e outros chegam no mínimo. Mas eu acredito, como eu sou de uma linha espiritualizada, espiritualista, eu acredito que todos nós temos um propósito, uma missão nessa vida. Temos que nos conectar com a espiritualidade da maneira que nos melhor aprouver, religião que você escolher, fazendo bem. E fazendo bem começar por você mesmo. Então a gente tem que levar uma vida suave, leve, uma vida altruísta,
ajudando o nosso próximo, mas você só pode ajudar o próximo se você estiver bem. Fisicamente, economicamente, espiritualmente. Então, eu acho que a existência serve de um grande aprendizado para que a gente, quando chegar lá do outro lado, a gente tenha cumprido bem e possa subir de nível, passar de ano. É assim que eu encaro a nossa missão existencial. Que bonito. E isso já é uma pergunta dentro dessa já. Normalmente na prática do senhor médica, quando o senhor atende os pacientes, o senhor normalmente passa essa mensagem assim para eles? Passo e sou muito auxiliado pela intuição espiritual. Eu me sinto uma pessoa privilegiada, porque eu sinto em toda a minha trajetória que a espiritualidade está sempre do meu lado. Intuindo, às vezes, coisas assim, coisas banais. Fale isso para esse paciente, dê essa dica. E me intuindo também na minha própria vida. Então, eu nunca me sinto só. Cada vez mais eu me sinto acompanhado. Eu acho que isso é um privilégio. Enorme. Gratidão, viu? De verdade, assim, pela profundidade, pela sensibilidade, assim, desse momento aqui. E para as pessoas que estão acompanhando, se querem de repente fazer um acompanhamento, né, com o Dr. Fábio, só atende aqui em João Pessoa ou online também para o Brasil? Atendo, às vezes eu atendo online. O meu consultório, eu não gosto de estar muito divulgando, não, fica parecendo que a gente está fazendo propaganda. Mas esse é o momento, mas eu tenho meu Instagram, né, o @dr.fabioalmeida. Tá. Nem sei direito, eu acho que é isso, dr.Fábio Almeida. Eu atendo aqui em João Pessoa, tem meu consultório no edifício Live Mall. Tá. E se alguém, tipo, também precisar de um atendimento online, que mora fora também, pelo próprio Instagram lá, pelo direct, né? Perfeito. Aqui o Instagram é doutor.fabioalmeida e no final, underline. Sabia que tem underline. Perfeito, maravilha. Então você pode aproveitar para seguir o Dr. Fábio por lá. Agora, para fechar aqui também, eu não posso deixar de fazer a pergunta assim. Eu gosto de fazer um tipo de visualização. A gente imaginando que o senhor está num grande telão e está sendo visto por toda a humanidade, e a humanidade está esperando uma mensagem final ali do Dr. Fábio para todo mundo, para a humanidade. O que é que o senhor teria a dizer para a humanidade? Todo mundo vai te escutar. Para que essa nossa existência realmente faça sentido, a gente tem que cuidar da nossa vida. Não só a vida material, como a vida espiritual. Então, é como eu disse, você tem uma missão, você deve cumpri-la até o derradeiro dia de sua existência. Então, procure fazer isso, viver bem o máximo possível, fazendo bem, desejando bem. Essa é a nossa maior finalidade, é para isso que nós viemos, né? Perfeito, meu amigo. Eu, assim, fico de verdade, assim, grato por essa conversa que tivemos aqui. Sei que ela vai auxiliar várias outras pessoas, porque assim, está recheada de instruções, boas orientações, né, relacionadas a cuidado com a vida, a bons hábitos, né, a atividade física, a alimentação, enfim, tudo que conversamos aqui. Então, quero de verdade mesmo agradecer pela presença e espero que em algum momento a gente possa estar aqui novamente para poder conversarmos sobre outras facetas aí. Eu sou grato, Paulo, pela oportunidade, né? É sempre bom estar falando sobre saúde. Parabéns pela sua iniciativa, desejo sucesso nesse projeto aí e conte comigo sempre que eu puder ajudar, estou às ordens. Perfeito, meu amigo. E para você que nos acompanhou até aqui, peço que se inscreva no nosso canal, se você ainda não fez, curta esse vídeo e também deixe o seu comentário, o que é que você achou, dando dicas aqui também, tá bom? Então, nos aguarda aí no próximo episódio aqui do Papo Existencial do IEX. Tamo junto!